Alô, gente querida que nos assiste aqui no nosso canal, o Momento Lobo da Costa. Mais uma vez estamos aqui com vocês para conversarmos alguns assuntos inéditos, ou se não tão inéditos, não tão falados sobre o Francisco Lobo da Costa. E o que nós vamos fazer hoje é conversarmos sobre um filme antigo, de 1909, chamado Ranchinho do Sertão. Esse filme, Ranchinho do Sertão, nada mais é do que o poema do nosso querido Francisco Lobo da Costa, que é o poema, aquele ranchinho que que ele colocou como nome, ou então Ranchinho de Palha, que conta uma história bem interessante sobre o Vito e Maria, e que nós já conversamos há mais tempo em outro episódio. O poema dele começa como Vito e Maria se amavam, né? Iam se casar, tal. Aí o Vito teve que ir para a guerra e assim vai. Nós já conversamos isso. Depois vamos lembrar do poema. Mas é esse poema do nosso Francisco que foi, então, escolhido para ser o primeiro filme do Rio Grande do Sul. Então, a data de lançamento desse filme foi dia 27 de março de 1909. É claro que é um filme de curta-metragem, é preto e branco, não é? 35 milímetros, ou 35 ou 40 milímetros. E ele foi feito por um alemão, nascido na Alemanha e que veio para o Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, com 3 anos de idade, que é o Eduardo Hirst. Então, o Eduardo Hirst, ele fez esse filme baseado no roteiro, né, da obra do Francisco Lobo da Costa. E isso é considerado, portanto, o primeiro filme do Rio Grande do Sul. Se sabe que há outros posteriores, e no Brasil, não estou comparando com o Brasil, mas estou comparando com o Rio Grande do Sul. O primeiro realmente foi esse. E nós temos orgulho, claro, de dizer que ele escolheu muito bem, um poema épico do nosso Francisco Lobo da Costa. E esse poema, então, foi encenado com um grande elenco e foi apresentado em Porto Alegre, numa sala do Recreio Ideal. Bom, a produção era de Eduardo Hirst e Francisco Hirst. A direção do Eduardo Hirst. O operador era o Eduardo Hirst. E o elenco que ele escolheu era um elenco muito interessante, com o Custódio Carlos de Araújo, que era a personagem principal, o Vito, né? Vito, não é Vitor. Alguns me perguntaram, é Victor ou Vitor? Não, é Vito, o nome da personagem que o Lobo colocou e também a personagem do filme. Então, este primeiro, o Custódio Carlos de Araújo, era conhecido como Carlos Cavaco. Era o seu nome de artista. Também nós temos no elenco Alcides Lupe, Ernesto Weishaus,
é alemão também, Leonor Príncipe e o baiano, que era o Ribeiro. O Correio do Povo, de 10 de março de 1974, faz uma reportagem bem interessante e cita o depoimento do ator principal, que era o Carlos Cavaco, falando sobre o filme, sobre a obra, sobre aquilo que ele interpretou nesse filme de curta-metragem. A Folha da Tarde também, do dia 15 de agosto de 1970, publica a entrevista do Carlos Cavaco, e isso prova que realmente o filme existiu, que foi visto e foi bem interessante. Então, agora vamos falar um pouquinho do Custódio Carlos de Araújo, ou mais comumente chamado e conhecido como Carlos Cavaco. Esta criatura foi, que nem o nosso Lobo da Costa, multifacetado. Ele foi diplomata, ele era dramaturgo, era jornalista, era poeta, era roteirista, ator de cinema e também político. Então, várias profissões, várias funções, etc. E também, por ser literato, também ele é o patrono da cadeira de número 14 da Academia Brasileira da Poesia, que é essa academia de Petrópolis, Rio de Janeiro. O Carlos Cavaco, ele nasceu em Livramento, em 1878, Livramento daqui do Rio Grande do Sul, né, Santana do Livramento, e faleceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 1961. E podemos dizer que ele, como político, ele é o fundador do Partido Socialista em Porto Alegre. Bom, e foi o Carlos Cavaco que representou no filme a personagem principal, que foi o Vito, né? Agora vamos ver alguma coisa do nosso diretor, produtor, né? E não do programa, do diretor, produtor Eduardo Hirtz, do filme. Bom, o Eduardo foi um dos maiores exibidores de cinema no Rio Grande do Sul. Ele foi pioneiro na cinematografia gaúcha e ele nasceu na Alemanha no ano de 1878, veio para o Brasil com pouca idade, 3 anos, e morreu também ficou toda a sua vida em Porto Alegre e morreu também em Porto Alegre, no dia 23 de fevereiro de 1951. Foi o primeiro produtor de cinema do Rio Grande do Sul. E este filme que ele produziu é o primeiro, o inicial. E tem um problema neste filme. Infelizmente, esse filme não nos chega até agora, por exemplo, o momento atual. Por quê? Porque o Eduardo, ele era bastante empreendedor e gostaria de fazer algumas mudanças em filmes, etc., e não conseguiu vencer uma concorrência com uma empresa importante, e isso o deixou tão chateado e tão arrasado que ele resolveu queimar toda a sua obra. Então, por isso que o Ranchinho do Sertão a gente não consegue agora assisti-lo, porque ele foi queimado, né, pelo
seu diretor, produtor, seu criador em si. Bem, voltando então ao Ranchinho do Sertão, como nós já dissemos, ele é totalmente embasado na obra do Francisco, né? E talvez vocês não se lembrem muito, né, do contexto, e a gente depois vamos sugerir algumas coisas para vocês se integrarem. E voltando ainda ao Hirst, ao Eduardo, ele foi durante muitos anos aquele que produziu um documentário, um pequeno documentário que era apresentado nos cinemas e que falava de futebol, de corridas, enfim, era um pequeno documentário chamado de Atualidades. Este documentário era sempre apresentado antes dos filmes acontecerem e era o Eduardo Hirst que o produzia. Depois nós vamos ter, né, no Brasil, outro tipo de documentário chamado de Canal 100, etc., que teve repercussão muito depois do Eduardo. Bem, então, o que a história fala, o que o nosso Francisco fala nessa história do ranchinho de palha, ou aquele ranchinho que também tem esse nome? Ele conta a história de dois que se amavam, que é Maria e Vito, e iam se casar quando o Vito teve que ir para a batalha, né? E juraram amor eterno, né? E que ela o esperaria sempre, né? E que ficaria só pensando nele até que ele voltasse, e se ele morresse em batalha, ela choraria até o fim da sua vida. Isso mais ou menos o que o Vito gostaria e esperava da Maria, né? E agora, então, eu vou pedir para o nosso querido diretor que coloque, né, o episódio em que já existe a interpretação, né, a leitura dramática deste poema, e também o recoloque aqui no nosso Momento Lobos da Costa de hoje, para vocês se integrarem bem desse enredo. Tu me perguntas a história daquele triste ranchinho que abandonado encontramos, coberto por negros ramos de pessegueiro maninho? Aquele rancho de palha, aquele triste ranchinho. Ah, foi um drama de sangue que ali se deu, pois não vês? Repara para as janelas, o fogo passou por elas. Há quantos anos? Há 3. Contou-me o velho moleiro há pouco menos de um mês. Ali moravam um velhinho e mais um anjo de amor, criança bela e morena, mais formosa que a açucena, Maria, a pálida flor, cujo perfume recende ainda aos pés do Senhor. Maria e Vito se amaram, iam seus fados unir
quando a trombeta da guerra plangente ecoou na serra, convocando a reunir, parte o audaz cavalariano, porém, antes de partir, entre beijos, juraram constância, enfim. Se eu morrer em batalha nesta casinha de palha, tu viverás só por mim? A moça beijou-lhe a fronte e respondeu: pois sim. Os anos voam, há tempo que ela não ri como sói, chora a triste sertaneja, quando por fim lhe negreja uma notícia que dói. Morrera Vito em combate, morrera como um herói. Vestiu luto a pobrezinha, o velho também vestiu. Cede por fim a ternura, e pouco a pouco a tristura no peito se lhe extinguiu. Se ele morreu, foi destino, foi a sorte que o feriu. Depois correu pela riba uma nova singular, que a bela flor do posteiro, co filho de um fazendeiro, ia de pronto casar. Casou, abalo a notícia, sem que ousassem duvidar. Uma noite, a tempestade batia pelos cipós, gemia o vento nos montes, e as águas frias das fontes desciam com rouca voz. E no rancho do posteiro, 2 noivos dormiam sós. De repente, pela encosta, um cavaleiro desceu. Molhado o ponche brilhava ao resplendor da saraiva que resvalava do céu. Era um vulto negro, trazia enorme chapéu. Soltando a rédea ao cavalo, ao rancho foi espreitar. O vento rugia ao longe, e o bosque, sombrio monge, estava como a rezar. A luz de um raio se abre, a porta de par em par. Sobre o leito precipita-se o camponês sem temor. No punho, a adaga flutua, e nas mãos aperta a sua primeira sombra de amor. Uma luta então se trava, sendo Vito o vencedor. Pérfida, brava o gaúcho, vês o teu noivo? Morreu. Morrerás também, ingrata. E a fria adaga de prata, bem nos ares suspendeu, baixou a mão e 3 vezes no alvo seio a embebeu. No outro dia, os destroços de um rancho via-se então. O incêndio levava tudo, e fora cúmplice mudo, fora cúmplice o trovão. Aí tens a história que pedes, do ranchinho do sertão. Francisco Lobo da Costa, Pelotas, 1875. Então, vocês gostaram? Se lembraram do poema? É legal, é muito bonito. Pena que o filme não existe mais, mas assim mesmo é bom saber que nós temos o nosso Francisco Lobo da Costa foi homenageado pelo Eduardo Ritz, né, neste filme que ele escolheu especialmente para realizar a história do o Ranchinho de Palha, ou aquele ranchinho, como vocês quiserem chamar esta poesia.
Então, gostaram? Eu espero que tenham gostado. E é uma curiosidade saber de que o nosso primeiro filme é relacionado ao nosso querido Lobo da Costa. Bem, então, agora eu deixo vocês e peço para o nosso querido diretor que coloque uma das suas lindas músicas que ele tem tão bem mostrado nos saraus e também há pouco no São Benedito, na festa lá do nosso amigo Vitor Siqueira. É muito legal dar uma olhada e acabarmos com uma música muito bonita. Digo a vocês que fiquem conosco até o próximo episódio e não se esqueçam de curtir, de tocar no sininho para receber as notificações e se inscrever se não estão inscritos ainda. Então, um beijão para vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio.